Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. 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 Te agradeço, Senhor. Aleluia. Agradeço, Senhor. Aleluia. Aleluia. Agradeço, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória a Deus. Jesus, Jesus, lindo és, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória a Deus. Jesus, Jesus, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo, santo Deus, santo, santo, Deus poderoso. Santo és, santo, santo és Deus, o Senhor, Deus poderoso. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos, que os fazem se, o que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Oh, santo és, santo, santo és, Deus poderoso, santo és, peraí. Deus poderoso, lindo és, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória ao Senhor, Jesus,
Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Jesus. Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero ver a face daquele que primeiro me amou. Oh, Jesus. Oh, Santo és. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama tua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua
Santo Deus, Santo Oh, aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos. Deus abençoe nosso irmão Gideão pelos louvores entoados ao Senhor. E vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, meus irmãos, do livro do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 16. Eu creio que Deus irá falar conosco através dessa palavra. Lucas, capítulo 16, e o versículo, a partir do versículo 19. É um texto conhecido, bem conhecido, não é um texto muito difícil de se ler, mas é um texto fácil de ser compreendido, mas ele começa assim, Lucas, no capítulo 16, o versículo 19, ele diz: Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que era coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as suas feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão, a Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra de ti que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que quisesse passar daqui para lá, vós não poderiam, e nem os daqui para lá passa para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, e ouça-nos. E disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, se arrependeriam. E respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Até aqui, meus irmãos, podeis assentar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É um texto bem interessante, esse texto, e apesar de ele ser uma passagem notável nas Escrituras, ela é bem fácil de ser entendida. Ela é bem fácil de se entender. Algumas pessoas podem até não concordar com o que ela diz, né? Às vezes pode até não concordar com o que ela diz, mas podemos observar e ver nessa passagem que o que ela está dizendo, ela é bem clara e direta naquilo que ela está dizendo, né? Não podemos ter divergência de pensamento acerca dessa passagem que lemos, mas uma coisa não podemos negar, que ela é bem clara e diretiva. E é interessante também que a verdade básica que é que a vida é muito mais do que apenas viver. Isso é uma verdade. E também outra verdade é que a morte não é apenas morrer. Não é isso. Mas o que essa parábola nos ensina aqui é que as escolhas que fazemos na vida são determinantes para o nosso futuro. A escolha que fazemos aqui vai nos remeter a um destino eterno. É isso que o texto, às vezes, foca aqui, né? Focando nos papéis de que a morte é na importância de viver uma vida que agrada a Deus. Mostra o texto a importância de se viver uma vida que agrada a Deus. Jesus, neste contexto aqui, ele aponta e mostra o que vem depois da morte. Jesus aponta e mostra que a morte não é o fim. Neste texto e neste contexto aqui, ele mostra que depois da morte vem o seio de Abraão e também vem o inferno. E a parábola que Jesus conta aqui nos adverte a isso, nos faz refletir a isso, nos faz pensar a isso, né? E Paulo também nos adverte uma coisa muito interessante na sua epístola aos Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo de número 10, que ele diz que nós temos que pensar nas coisas que são de cima, né? E eu quero dizer, meus irmãos e Igreja do Senhor, nós como cristãos, temos que ter uma perspectiva da eternidade. Temos que ter esperança na eternidade. Temos que viver essa perspectiva da eternidade. Mas surge um ponto de interrogação do que seria a eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é a existência atemporal, ou seja, é uma existência fora do tempo que nós contamos. Bem diferente do que diz aquilo que não tem fim. Diferente do que não tem fim. Ou melhor, do infinito. Diferente do infinito a eternidade. Por que é diferente da eternidade o infinito? A eternidade é algo que não tem começo e também não tem fim. É algo que está fora do tempo. Não existe no tempo. Está fora do tempo, não tem como contar a eternidade, não tem como contar os minutos, os dias, nem o tempo da eternidade. Por isso que ela aí está fora do tempo. Diferente do infinito, que tem um começo, mas não tem fim. O infinito, ele tem um começo, mas ele não tem fim. E a Bíblia fala disso.
E a Bíblia nos atesta isso. Um exemplo é os seres humanos. Os seres humanos, tudo teve o seu princípio. No capítulo de número 6, no capítulo 1 de Gênesis, a partir do verso 27, Gênesis 1, 27, vamos ver ali Deus criando o homem. Ou seja, ali o princípio da criação do homem. E não vemos o fim do homem. O texto mostra que não há um fim, mas há algo depois da morte. Ou seja, a morte não é o fim. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9 e no verso 27, ele diz que todos estão ordenados a morrer uma vez só, depois o juízo. Depois da morte, vem o juízo. Ou seja, meus irmãos e igreja do Senhor, nesse texto que nós vemos aqui, ele fala de duas realidades inegáveis na vida, não digo na vida cristã, mas duas realidades inegáveis na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. O texto do versículo de número 19 que nós lemos, ele trata, no primeiro ato, ele reflete a alegria de um homem que vive uma vida de luxo, que vive uma vida de banquetes. Depende da tradução que os irmãos tenham aí, ele vai dizer que ele vivia uma vida de banquete. Vivia uma vida regalada. Algumas traduções diz assim, uma vida de prazer sem fim. Nós observamos a vida